Olá, esta é a 12ª aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós faremos 4 exercícios daquela lista preparatória, alguns do Enem, outros da AP, né? E nós vamos fazer o seguinte: eu coloquei um exercício envolvendo só frações, né? É bom colocar para a gente dar uma lembrada. Não sei, de repente cai alguma situação também, como as funções exponenciais, quando tem expoente negativo, a gente pode representar de uma forma fracionária. De repente cai alguma situação que precisa operar com frações, então eu coloquei um exercício do Enem para a gente dar uma lembrada como operar, como realizar operações com os números fracionários, também chamados de números racionais, né? Que é quando eu divido os dois, eles têm uma razão de ser, ou seja, eu consigo dividir 2/3, 2 dividido por 3 dá para dividir, dá um número decimal aí, né? Então, nós vamos fazer 4, começando por este daqui, né? Então, esse daqui da AP do ano passado, tá? Vamos ler, fazer as anotações e ver o que dá para a gente realizar aí. AP 2019. William aplicou R$ 300 na poupança em um determinado banco, onde seu dinheiro renderia conforme a função. Aí ele deu aqui, ó, f de t, né, a função referente ao tempo, 300, que é o valor que deu, 1,1 elevado a t. Só para lembrar, esse 1,1 é uma escrita decimal de uma porcentagem. 1,1 é a mesma coisa que 1,10, ou seja, representa um aumento de 10%. Essa informação é importante principalmente para quem vai fazer sem calculadora, né? Porque saber relacionar essa escrita decimal com a percentual é importante para os cálculos de juros aí e tal, né? E principalmente para quem vai fazer sem a calculadora. Lembrando que a gente pode desmembrar isso aí, né? Na fórmula que a gente estudou algumas aulas anteriores, ficava 1 mais essa taxa de juros. 1 mais 0,10 dá 1,10. Colocou junto nesse exercício aí, tá? Mas não muda nada. O T representa o tempo em meses, e aí ele quer saber o que? Após 2 meses rendendo neste banco, o dinheiro de William aumentou para, então aí tem aí 2 meses de acréscimo com juros de 10% ao mês. Também podemos colocar AM, né, abreviado aí, né? Então, as alternativas, então vamos lá. Bom, tem duas formas da gente fazer, né? A fórmula é essa, né? Se você quiser fazer na calculadora, que aí fica a critério de cada um, né? Você vai substituir t igual a 2 e aí resolver. Então fica 300 vezes 1,1 elevado a 2. Precisa ver aí como é que faz se for usar a calculadora. Tem a tecla acento circunflexo, que a gente chama de chapeuzinho também, né? Que faz potência, depende do sistema, né? Se é Android, se é Windows Phone. Ou tem a tecla XY, dependendo do celular, tem YX também, né? Então precisa ver como faz potência no seu celular para você poder resolver usando o celular, né? Bom, se for fazer sem a calculadora, o ideal é separar os meses, igual a gente fez na aula de matemática financeira, tá lá no canal, né, para dar uma olhadinha lá, a gente separar os 2 meses, calcular 10% para o primeiro mês e 10% no segundo mês, tá? Que é o sistema de juros compostos, né? Para a gente ver aí a fórmula, né? É parecida com o que a gente estudou lá na aula de matemática financeira. Então, o ideal é você montar desta maneira aqui, né? Lembrando a porcentagem, eu pego o número vezes a porcentagem, caso 10%, e divido por 100, né, para fazer. Dá para cancelar 2 zeros, você calcula lá quanto que vai dar 10% de 300. Calculou, você vai pegar o 300 e somar mais essa porcentagem, vai dar o valor de juros do primeiro mês. Só que no exercício ele quer saber quanto vai render de juros no segundo mês. Então tem que fazer mais uma capitalização, mais uma aplicação dos juros para o segundo mês. Então você vai pegar o valor que deu no segundo mês, no primeiro mês, e vai aplicar 10% novamente. Ali onde está primeiro mês, você vai colocar o número que você chegou aí, 300 e alguma coisa, né? Então aí vai calcular 10% de novo,
vai dar a porcentagem. Depois que fez isso, você vai pegar esse número que deu mais a porcentagem, né? Ou seja, o número que deu no primeiro mês mais a porcentagem que você calculou aí, você vai chegar na resposta. Se a calculadora não é muito difícil fazer, né? Até porque é 10%, é tranquilo de fazer, vai dar para cancelar zeros, vai dar números inteiros, então tranquilo, né? Mas se quiser fazer na calculadora também, não tem problema nenhum, desde que você não tenha objetivos de fazer ETEC, nem esse tipo de coisa, né? Porque se fazer na calculadora aí e chegar lá no Enem, chegar na ETEC, não vai conseguir fazer, né? Sem o auxílio da calculadora. Lembrando, né? Eu creio que todo mundo sabe, mas só para reforçar, que é expressamente proibido o uso de calculadora nesse tipo de vestibulares, né? E concurso público e assim vai, tá? Bom, então esse daí não é um dos mais difíceis. O exercício 9 também é bem tranquilo. Eu creio que na AP vai cair algumas questões, ou uma questão, não sei, agora são 16, agora fica mais difícil de prever, mas nas outras caíam pelo menos duas questões com leituras de grafo, né? Tanto das funções exponenciais quanto da função logarítmica, tá? Então eu peguei uma do ano passado para a gente poder discutir aqui na aula de hoje. Então vamos lá. A representação gráfica da função exponencial f de x igual a 1/3, né, ou 1/3 elevado a x. Tá? E aí ele quer saber qual desses gráficos que representa esta função. Como na aula anterior, eu avisei para vocês que provavelmente vai cair embaralhado os temas, né? Então tem uma função do segundo grau e tem uma função do primeiro, que é do bimestre anterior do segundo bimestre. Então eu já vou tirar para ficar mais fácil aí até para vocês poderem realizar. Aí vocês só vão ficar com os temas desse bimestre, que é as funções logarítmicas e as funções exponenciais, tá? A alternativa A, ela não pode ser, por quê? Porque ela representa um gráfico que é uma parábola, e essa parábola só pode ser de uma função quadrática ou função do segundo grau, certo? A alternativa C também não pode ser, porque é uma linha, né, uma reta, tá? Então isso é um padrão matemático para a função do primeiro grau, também não pode ser, tá? Então vai sobrar só essas daí, tá? Para ajudar vocês mais ainda, tem aí funções exponenciais e funções logarítmicas, tá? Então toma cuidado para não confundir os dois temas na hora de fazer, principalmente a prova, tá? Então eu coloquei aqui só para lembrar para vocês, né, o padrão matemático da função exponencial, né, y igual a ax, esse a seria 1/3, né? Se eu pegar 1 e dividir para 3, dá aproximadamente 0,33, né? Vai dar uma dízima periódica. Isso aí está dentro do intervalo que matematicamente a gente representa entre 0 e 1, que é representado através de uma função decrescente. Esse a, essa constante a, que é 1/3, ela representa uma função decrescente. Então tem que olhar no gráfico aí e ver qual dessas aí representa primeiro uma função exponencial e depois qual delas que representa uma função decrescente, tá bom? Tem lá na apostila, você pode dar uma olhadinha também no caderno São Paulo Faz Escola, nós fizemos essa função, eu fiz usando o aplicativo, vocês devem ter copiado alguma coisa aí na apostila, tá? Se quiser também pode usar o GeoGebra, né? Para ajudar, caso tenha dúvida, pode usar o GeoGebra e ver aí, tá? Bom, questão 10, tá? Essa questão 10 do Enem 2018 é uma questão que envolve só o conhecimento de operações com frações, tá? Então eu vou ler, aí a gente tenta fazer, eu vou fazer uma parte do exercício e vai ficar outra parte para vocês poderem fazer para tirar a dúvida da questão aí. O artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê uma pena de reclusão de 5 a 15 anos. Quem não está acostumado com a palavra reclusão é popularmente preso, tá? No chilindró, é isso aí que está dizendo, tá? Para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas, né? Então, o ilícito significa que não é legal, tá? Então, assim, tem algumas drogas que são lícitas, ou seja, são legais de você comercializar, né, e produzir também. Por exemplo, o álcool, né, o cigarro, tá, o tabaco,
né? E tem drogas ilícitas, ou seja, maconha, cocaína, LSD, essas drogas não são legalizadas por lei, elas não podem ser comercializadas. Quem comercializa tem que responder penalmente sobre esse ato aí, tá? Então tá lá falando, continuando a leitura do texto. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, esta pena pode sofrer uma redução. A redução é de 1/6 a 2/3, tá? 1/6 é menor que 2/3, certo? Que a gente vai precisar dessa situação lá para poder fazer a continuação do exercício. Suponha que um réu primário, ou seja, ele tem bons antecedentes, né? Com bons antecedentes criminais, foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Então tá lá. Suponha que o réu primário tenha bom comportamento. Ih, eu coloquei 2 vezes isso aí. Então aí nós vamos ver aqui, ó, a pergunta. Apenas o benefício da redução de pena, de sua pena, poderá variar de. Aí tá lá as alternativas, né? Lembrando que o total, segundo o que está no texto aí, o mínimo 5 anos e o máximo 15 anos. Aí a gente tem que calcular com a redução da pena, que ele falou que é de 1/6 a 2/3, né? Calculando aí a redução, qual que é a pior condição que pode enfrentar e a melhor condição, partindo do princípio do cumprimento da pena, ou seja, menos tempo, mais tempo, tá? Então eu vou montar aqui, ó, então vamos organizar as informações, que é um problema de fração, eu costumo falar que é o demônio mostrando o chifre, né? A fração todo mundo já tem um pouco de receio. Então eu vou organizar as informações para a gente poder fazer. Então a outra coisa, lá, eu estava até esquecendo, as alternativas foram apresentadas com dados, com anos e meses, tá? Então a gente precisa trabalhar com essa ideia. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados, transformar a situação em meses, ou seja, 5 anos é igual a quantos meses, e 15 anos igual a quantos meses, e depois calcular a redução da pena em mês, e depois voltar para a situação em ano, para apresentar conforme está lá nas alternativas, a situação envolvendo meses e anos na pena, tá? Não necessariamente nessa ordem que eu falei, anos e meses, né? Então, bom, a pena, né, para o tráfico de drogas é essa, né, de 5 a 15 anos, tá? Então vou calcular para os 5 meses, né, que é o tempo melhor é esse daí, né? O menor é os 5 meses, tá? Então os 5 anos, perdão. Então vou transformar esses 5 anos em 12 meses, em meses. Um ano é igual a 12 meses, então eu fiz 5 vezes 12, 5 vezes 12 costuma dar 60, ou seja, 5 anos em meses vai dar 60 meses, tá? Qual é a melhor condição aí, a melhor forma aí da redução de pena? É ele cumprir um tempo menor e ter o máximo de redução. Qual que é o máximo de redução? Conforme apresentou no texto, ele apresentou 1/6 a 2/3. Então significa que 2/3 é maior que 1/6, né? Porque tem um tempo mínimo e o tempo máximo, tá? Então a melhor condição aí para ele cumprir essa pena é ele cumprir o menor tempo e com a maior redução. Então a maior redução a gente vai reduzir desses 60 meses, que é o princípio aí da pena, né, de reclusão. Então eu vou calcular 60 meses, calcular 2/3 de 60 meses, né? Então vai ficar assim, ó. Como que eu calculo? Só multiplicar, né? Então por isso que a gente está relembrando aí as situações. Então eu vou fazer 60 vezes 2/3. É sempre bom simplificar primeiro, né? O que é simplificar? Eu tentar dividir esse número pelo de baixo aí, sempre é melhor, porque eu vou trabalhar com números menores, né? Tá uma dica aí de um cara que já está um tempinho fazendo provas de matemática e etc, né? Então eu vou dividir primeiro aqui, ó, 60 por 3, né? 60 por 3 costuma dar 20. Então vai ficar 20 vezes 2, que é igual a
40, né? Então sempre é mais fácil dividir. Perceba que dá para fazer também, mas se você fazer 60 vezes 2, dá 120. 120 dividido por 3 também dá os 40 meses, mas fica um pouquinho mais difícil de fazer. Então o ideal é que você simplifique primeiro, tente dividir primeiro, para depois poder efetuar a multiplicação, tá? Então 2 terços de 60 é igual a 40 meses, ou seja, a redução aí da pena por bom comportamento seria o que? Seria pegar os 60 meses, que é os 5 anos, menos os 40 meses, que é a redução de 2 terços da pena. Fazendo isso, eu vou ter um total de 20 meses, tá? Só que, como eu falei no começo, as alternativas estão apresentadas em anos e meses. Então, 20 meses dá um ano e mais um pouquinho, né? Eu sei que dá para fazer de cabeça e tal, mas como eu vou deixar a segunda parte para vocês poderem fazer, então é bom ter um padrão matemático para transformar esses meses aí em anos e meses, tá? Como que é feita aí para conversão? Se a gente multiplicou, agora é o contrário, ou seja, vou ter que dividir, né? Vou dividir por quê? Vou dividir por 12. Então, vou pegar esse 20 e dividir por 12. 20 dividido por 12 dá 1, né? 1 vezes 12 costuma dar 12, sobra 8. Ou seja, vai dar 1 ano e 8 meses, né? Então, a melhor forma aí de cumprir essa pena seria 1 ano e 8 meses, certo? Se você olhar nas alternativas lá, você vai encontrar algumas que, ou se eu não tiver ruim de memória, duas que tem essa situação. Então tem que fazer a segunda parte do cálculo. Qual que é a segunda parte? Trabalhar com a situação, a pior forma de cumprir essa pena, que seria, né, os 15 anos e 1/6 da pena, né? Ou seja, o maior tempo e a menor redução da pena, né? Então, eu vou deixar só indicado aqui em forma de texto para você poder fazer. Então, primeiro o cálculo é o quê? 15 anos é igual a quantos meses? O que você vai fazer aí? Você vai fazer igual eu fiz ali para transformar os 5 anos em meses, né? Você vai pegar o 15 e multiplicar por 12. Isso aí vai dar a pena de 15 anos, só que em mês. Depois, o que você vai fazer? Você vai calcular a redução, né? Que é a menor redução da pena, que seria 1/6 da pena, né? Então, pegou o valor, calcula 1/6. Lembrando que é sempre melhor dividir primeiro, para depois fazer a multiplicação, né? E aí, você divide e calcula a redução. Calculou a redução, aí vai ter que transformar isto em ano e mês, tá? Período de ano e mês, né? Que é o período de tempo aí, tá? Então divide, vê quanto que dá, o que sobrou vai ser a parte dos meses, tá? Então vê lá como é que eu fiz ali, pegar, vai estar o tempo em mês, vai ter que dividir por 12 para transformar o tempo em ano e mês, certo? Bom, agora o último exercício de hoje, tá? É o exercício aqui da AP do ano passado, né? Tem um exercício praticamente igual na apostila, se vocês verem lá os primeiros exercícios que nós fizemos envolvendo o tema de funções exponenciais, é esse daí da Vitória Régia, né? Que é uma planta aquática. Então, AP 2019. A Vitória Régia é uma planta aquática típica da Amazônia. A área ocupada por essa planta em metros quadrados, que a unidade de área é metros quadrados, quando eu falo metros quadrados é o tanto de quadrado que eu consigo colocar em uma determinada superfície. Obedece à função 3 vezes 2 elevado a x, né? Só para lembrar, né, o dobro, né, o dobro a cada dia, tá? Lembrando do problema que nós fizemos, né, que está na apostila lá. Onde x é o tempo em dias após a inserção da primeira Vitória Régia em um determinado lago. Após 8 dias da inserção de uma Vitória Régia em um lago, a área ocupada por essas plantas será de aí tantos metros quadrados. Então nós vamos calcular, a unidade não precisa se preocupar, porque resolvendo aquela equação já vai dar a unidade de metros quadrados, porque a função está igual, né? Metros quadrados e as respostas também metros quadrados. Então o número que dá só acrescenta metros quadrados se quiser, se não quiser é só marcar o número que está lá. Então a função que ele deu foi essa e
o número de dias é igual a 8, x igual a 8, né? Que está lá no texto, bem claro lá. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos substituir x no lugar do x 8, então a função vai ficar dessa maneira, 3 vezes 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é pegar o 2 e multiplicar 8 vezes. Depois que você multiplicar o 2 8 vezes, você vai multiplicar por 3, né? Lembrando que aí é uma situação de prioridade de cálculo, né? A gente fez no começo do ano aquela palavrinha chamada pendas, né? O P é parentes, né? O E expoente, o M multiplicação, D divisão, A adição e S subtração, só para lembrar, né? Então primeiro tem que resolver a potência para depois poder resolver a multiplicação. Se você colocar aí no seu caderno, ou na sua folha, ou no seu apostila, né? A ordem lá dos cálculos ajuda a lembrar isso daí, tá? Que a gente chama de expressão algébrica ou expressão numérica, tá? Bom, então é isso, tá? Então aí na semana que vem eu coloco mais alguns exercícios dessa lista preparatória. Faz esse daí, tira as dúvidas, porque é o padrão que vocês vão ter, né? Se você entender esses exercícios aí, você, com certeza você vai conseguir fazer os exercícios da AP, alguns com menos dificuldade, outros que é de nível difícil com um pouco mais de dificuldade, mas a base está aí, né? Então a gente precisa ver essa lista aí com bastante detalhe para não ter muita dúvida. Bom, então é isso. Bom final de semana a todos. Até!